E aí pessoal, tudo bem? Então, a situação do Chelsea não tá boa e isso a gente já tá vendo há algum tempo. Provavelmente a gente está na pior fase da temporada dos Blues. A derrota para o Bayern foi muito dolorosa para os torcedores, apesar de certa forma esperada. E claro, a gente tem falado muito sobre isso. E agora mais um revés, vamos chamar dessa forma, uma sequência também não muito legal que o time vem passando na Premier League, apesar daquela vitória legal sobre o Tottenham. Mas a questão é que o time do Chelsea não está mostrando alguma evolução, pelo menos de acordo com o que a gente esperava. Alguns vídeos atrás aqui no Boletim Blue eu falava muito sobre a paciência que a gente tem que ter com esse time. E eu joguei inclusive essa pergunta para vocês: a paciência acabou? E agora eu posso até fazer de novo. Será que acabou agora? Eu diria que ainda não, mas tem alguns tipos de paciência que já estão se esgotando. Uma delas é a que a gente tem que ter com o próprio elenco diretivo do Chelsea, os diretores. Por exemplo, nenhuma contratação para reforçar o time nesse mês de janeiro, apesar da vinda do Ziyech pro meio do ano. O time agora em janeiro ficou sem ninguém, ou seja, reforços não tiveram, não dava para melhorar aquilo que a gente já tinha, só piorar, e é isso que tem acontecido. Outra coisa também que eu acho que está incomodando bastante é a paciência que o próprio Lampard tem com alguns nomes do elenco que não estão rendendo mais. O exemplo claro que eu já estou pensando e vendo nisso há muito tempo é o Ross Barkley. Ele é um ótimo jogador, na minha opinião, faz algumas partidas boas, mas não consegue ter regularidade e não está alinhado, não está na mesma página dos outros jogadores do Chelsea no quesito de motivação, de passes certos, de jogo vertical, enfim, de alguns pontos que a gente precisaria de um jogador com essa característica ali no meio campo, mas não temos, porque o Ross Barkley parece que está simplesmente andando e errando passe o jogo inteiro. É muito triste falar isso porque eu gosto do futebol dele, mas a fase não tá legal e eu acho que o Lampard tem que começar a perceber e mexer mais nesse time. Isso pode chegar inclusive para alguns medalhões que já vão deixar de render o mesmo futebol. Mas o problema que eu estou colocando é, o treinador precisa mexer um pouco mais nesse time e dar rotatividade. Não tem muito banco? Não temos banco. Mas são outros jogadores que provavelmente vão ter outras motivações e, quem sabe, menores chances de cometer erros. Isso é fundamental para o time do Chelsea, porque a gente não pode ficar dependendo aí de 2 gols do Marcos Alonso para empatar um jogo fora de casa. Esse é o tipo de resultado que a gente não pode comemorar, mesmo que tenha tomado a virada e empatou depois, não importa, gente. O Chelsea jogou aí 70 minutos, pelo menos, muito mal, mesmo tendo saído na frente, nesse caso da partida do Bournemouth. Quando o time foi jogar bem, era quando já estava perdendo o jogo. E aí fez um jogo de muita proposição. Avançou, dominou a bola, fez de tudo. Só que esbarrou em alguns erros coletivos e individuais, especialmente. Isso não pode acontecer. O time não pode reagir só quando está perdendo, só quando toma virada, quando a chance de tudo desmoronar é muito grande. Essa não é a característica do time do Chelsea e não condiz com os jogadores que o time tem. Apesar de não ser um elenco extremamente maravilhoso, mas é um elenco que não pode passar esse tipo de aperto que o Chelsea está passando. E digo mais, terça-feira, agora dia 3, Chelsea enfrenta o Liverpool em casa pela FA Cup. Eu acho que o time não tem condição de ganhar. Claro que seria maravilhoso e é a única oportunidade de título do Chelsea. Nas Champions, praticamente eliminados. Na Premier League, o Liverpool já é o virtual campeão. Alguma coisa que o Chelsea pode tentar aprontar vai ser na Copa da Inglaterra. Agora é a 5ª rodada contra o Liverpool, jogo em Stamford Bridge na terça-feira. Eu sinceramente não acredito em reações do Chelsea, time que está sem muitos jogadores, muito desfalcado, e o Liverpool mesmo com o time em reserva consegue fazer ótimas partidas. A ver essa situação dos Blues contra os Reds agora na terça-feira, mas seria uma vitória no mínimo interessante para poder dar, quem sabe, uma motivaçãozinha para esse time, né? Acho que a gente está precisando e o torcedor também está precisando de um pouquinho mais de motivação para fazer alguns elogios para o time. Não tá fácil elogiar. O único elogio que eu coloco para essa semana é o Kovacic, que mesmo nas derrotas e nos empates tem feito partidas muito boas e um cara que, na minha opinião, foi uma excelente contratação para o Chelsea nos últimos tempos e está dando muito resultado. No mais, as notícias não são boas, mas a gente aguarda aí, quem sabe, por dias melhores nos próximos jogos. Beleza, pessoal? A gente se vê aqui no Boletim Blue, quarta-feira com o Thiago Santos, aos domingos comigo. E claro, estamos no Instagram, no Twitter, grupos de WhatsApp e também lá no Facebook. A gente vai se encontrando aí pelas redes sociais, sempre falando do Chelsea. Forte abraço e até a próxima!